terem aceito o nosso convite. Hoje nós estaremos apresentando a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Maringá, não só atendendo exigências da Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também apresentando à comunidade o planejamento que vai nortear as ações da Prefeitura para o nosso próximo ano. Quero agradecer a presença do vereador Homero Marquesi, do vereador Onildo Barres, vereador do Carmo, vereador Jean Marques. Obrigado pela presença. Nós estaremos apresentando para vocês o orçamento nesse momento. Vou passar a palavra à contadora e diretora de Fazenda, Cíntia Amboni, para a apresentação. E, na sequência, nós abrimos a palavra para quem quiser fazer algum questionamento a respeito do nosso orçamento. Por favor, Cíntia. Boa tarde. Boa tarde. Eu cumprimento também as autoridades aqui presentes, os nossos colegas, servidores da Prefeitura Municipal e a população, que está presente para acompanhar essa audiência. O objetivo da Lei Orçamentária Anual é estimar as receitas e fixar as despesas. Aqui nós demonstramos o valor consolidado do orçamento para o exercício de 2018. Então, nós temos previstos, para 2018, um orçamento de R$ 1.624.647.152. Então, para a entidade prefeitura, uma receita de R$ 1.495.367.000, receita, e uma despesa de R$ 1.385.000. Para a Câmara, uma despesa de R$ 24.789.000. Maringá Previdência, uma receita de R$ 129.280.000 e uma despesa de R$ 213.168.000. E para a Agência Maringaense de Regulação, AMR, uma despesa de R$ 700.000. Aqui nós demonstramos um resumo do orçamento da Maringá Previdência. Então, notem que a receita da Maringá Previdência ela é menor do que a despesa, porque o município ele está prevendo aportar para 2018 um valor de R$ 83.888.000, sendo R$ 7.979.000 para a taxa de administração, para cobrir as despesas administrativas, e um aporte para o fundo financeiro de R$ 75.908.000 para pagamento da folha dos aposentados. Aqui nós demonstramos a evolução da receita. Então, para 2017, estava prevista uma receita de R$ 1.441.000. Para 2018, uma previsão de R$ 1.624.000. Então, aqui um crescimento de 12,69%. Aqui a evolução da despesa. Da Prefeitura, um crescimento de 10,8%, Câmara, 6,73%, Maringá Previdência, 27,23%, AMR, 1.300%. Isso se dá porque esse ano a AMR foi orçado um valor porque ela está inativa, Mas agora já foi nomeado um superintendente e ela vai retomar as suas atividades. Então, por isso, esse crescimento aqui no orçamento da AMR. Então, novamente, no total, um crescimento de 12,69% do orçamento de 2018 em relação ao orçamento previsto para 2017. Agora, nós vamos apresentar os principais dados das receitas. Aqui nós demonstramos a evolução das receitas correntes, consolidada. Então, aqui está a receita da Prefeitura, mais a receita da Maringá Previdência. A receita corrente é composta pela receita tributária, as receitas de contribuições, que são a iluminação pública,
e o recolhimento das contribuições sociais para o RPPS, também as transferências correntes da União, do Estado, outras despesas correntes como multas do fundo de transporte, receitas do STAR, dívida ativa tributária. Então, as receitas correntes são aquelas receitas fixas e contínuas. Para 2018, nós estamos prevendo um valor de 1.430 bilhões, então um crescimento de 13,47% em relação ao estimado para 2017. Em 2017, ficou orçado 1.282 bilhões de receitas correntes. Nós estamos estimando arrecadar 1.260 bilhões. Isso aqui corresponde a 98% do que ficou orçado. A receita de IPTU, um crescimento de 12,64% em relação ao estimado para 2017. Então, notem que também que o IPTU ficou orçado para 2017 126.980 mil, e nós estamos estimando arrecadar 130.505 mil. Então, o IPTU nós vamos arrecadar mais do que ficou orçado para 2017. E o IPTU, ele tem uma evolução, né, histórica aqui, de crescimento, está sendo acompanhada. A diferença aqui em 2014 é porque houve a revisão da planta genérica de valores. Então, por isso que em 2014 houve esse crescimento maior do IPTU. Receita de TBI, um crescimento de 8,84% em relação ao estimado para 2017. Então, nós orçamos 45 milhões de TBI, estimamos arrecadar 44 milhões e 100. Estamos orçando para 2018, 48 milhões. ISS, um crescimento de 10,71%. Então, nós estimamos para o ano que vem 155 milhões. Estamos estimando arrecadar esse ano 140 milhões. Abaixo, né, do que ficou, um pouco abaixo do que ficou orçado. Então, nós aqui estamos sendo otimistas, né, acreditando no crescimento da economia. Porque notem aqui a evolução histórica, né, de crescimento, então nós estamos apostando nessa retomada da economia. FPM, está previsto 72 milhões e 700 mil, um crescimento de 6,91%. O orçado para 2017 foi 64.400, estamos estimando arrecadar 68 milhões. Em 2016, no final do ano aqui, nós tivemos os recursos da repatriação. Então, aqui teve essa variação devido a mais ou menos 8 milhões de recursos extras que vieram com a repatriação no final do ano. As receitas do SUS, do Sistema Único de Saúde, da União. Então, estamos estimando aqui 227 milhões e 70 mil, um crescimento de 15,23%. Nessa receita do SUS aqui, houve uma mudança de classificação. Existe uma receita chamada Serviços de Produção, que ela mudou a classificação orçamentária. Então, por isso, esse crescimento aqui um pouco acima da média. Para 2017, está orçado 197 milhões e 275 mil, a gente estima arrecadar 197 milhões e 53 mil. ICMS, um crescimento aqui de 13,56%. Então, estamos estimando 201 milhões para 2018. Né? Em relação a 2017, estamos estimando 177 milhões. Também um pouco abaixo, né, do que ficou orçado. IPVA, estamos estimando 99 milhões para o ano que vem, um crescimento de 7,61%. Dívida ativa tributária, 14 milhões 750 mil. Né? A dívida ativa tributária em 2017, nós iremos arrecadar um pouco acima do que foi orçado. Receita de capital consolidada. A receita de capital ela é composta pelas receitas de operação de crédito, que são os empréstimos, os financiamentos, as alienações de bens, que são as vendas, né, de bens imóveis do município,
e também pelas transferências de convênio para investimentos. Então, a receita de capital, ela é uma receita que ela varia muito de um ano para o outro, porque depende desses recursos que são contratados, né, através de operação de crédito e de convênios. Então, para 2018, a gente está prevendo 148 milhões de receita de capital. 2017 ficou orçado 117 milhões, a gente está estimando arrecadar 15 milhões. Por que essa diferença? Aqui, nós temos, por exemplo, um recurso previsto de operação de crédito de 45 milhões, que seria por polo aeronáutico e para o centro de eventos. Esse recurso não será repassado ao município. Inclusive, nós tiramos, né, a previsão dessa receita para 2018, porque essa é uma receita que vem sendo colocada há anos no orçamento, né, e nunca foi realizada. Então, nós optamos por excluir essa receita. E, por isso, essa diferença. E também algumas receitas aqui de convênios de capital, que também ficou orçada, né, e não vai ser realizada em 2017. Operações de crédito, nós estamos estimando para o ano que vem 69 milhões 730 mil. Então, aqui está a operação de crédito do programa Meu Campinho, 11 milhões e 500 mil, e também dos projetos que estão em andamento do terminal intermodal e da pavimentação da Avenida João Pereira. Então, são esses 3 recursos de operação de crédito que estão previstos. Alienação de bens, né, que é venda de bens imóveis. Então, a gente está prevendo 8 milhões para 2018, que são para venda de terrenos do programa Prodem. E também existem algumas alienações de bens da habitação. Transferências de capital, né, que são aqueles convênios que o município recebe para investimento. Então, nós estamos prevendo aqui 70 milhões 799 mil. Aqui os principais convênios são 12 milhões 450 mil para a conclusão dos viadutos do contorno norte e 56 milhões de melhorias para o aeroporto. Esses são os principais convênios de capital previstos para 2018. Aqui nós apresentamos as receitas por fonte de recurso. De recursos livres está previsto 554 milhões. De recursos vinculados à educação, o índice constitucional de 25%, 276 milhões 286 mil. Recursos vinculados à saúde, SUS e convênios vinculados à saúde, 244 milhões 763 mil. Recursos da saúde, que são aqueles recursos vinculados, 15%, 120 milhões 196 mil. Convênio adequação das infraestruturas do aeroporto, 56 milhões 190 mil. Protransporte terminal intermodal, 43 milhões 253 mil. Taxas pela prestação de serviço, incluindo aqui a taxa da coleta de nicho, 28 milhões 826 mil. Desvinculação das receitas dos municípios, DRM, 25 milhões 432 mil. Essa desvinculação aqui, ela é feita em cima de algumas receitas de multas, que serão demonstradas a seguir. Foi autorizado, né? Foi feita uma alteração na Constituição Federal e, a partir de 2016 até 2023, os municípios podem desvincular até 30% do valor das receitas de impostos, de multas. Receita de contribuição de iluminação pública, 23 milhões 792 mil. Receita do Fundo Municipal de Transporte, com multas de trânsito, 21 milhões 380 mil. Educação, receitas de convênios e salário de educação, 17 milhões 943 mil. Convênio, projetos e obras para o contorno norte, 12 milhões 450 mil. Programa Meu Campinho, que é uma operação de crédito, 11 milhões e 500 mil. BID, contorno da UEM, operação de crédito também, 10 milhões 314 mil.
Alienação de ativos, né, que são as vendas dos bens, 9.110.000. Taxa pelo poder de polícia, 7.112.000. Programa Pro Transporte e Pavimentação da Avenida João Pereira, operação de crédito, 4.662.000. Procon, 4.556.000. Convênios da assistência social, 4.513.000. Funrebom, 4.501.000. Receitas do Star, 3.076.000. Receitas da Sanepar, né, para o Fundo de Meio Ambiente, 2.150.000. Doações do FIA, Fundo da Infância e Adolescente, do Imposto de Renda, 2.040.000. Fundo de Habitação Municipal, 1.569.000. Royalties e outras compensações financeiras, 1.100.000. Fundo Especial dos Procuradores do Município de Maringá, 1.020.000. Doações ao Fundo de Promoção dos Direitos do Idoso, também do Imposto de Renda, 950.000. Convênio Infraestrutura para Aquecimento de Piscinas, 706.000. Recursos da CID, 670.000. Convênio Construção de Infraestrutura Esportiva, pista de skate, 390.000. Convênio Requalificação do Fundo de Vale do Ribeirão Maringá, para implantação de ATI e API, 245.850. Convênio Mecanização Agrícola para compra de equipamentos, 243.750. Fundo Municipal de Meio Ambiente, que são aquelas receitas de multas por danos ao meio ambiente, 137.200. Convênio Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Agricultura, 97.500. Convênio Aquisição de Equipamentos também para a Agricultura, 97.500. São dois convênios diferentes aqui. Indenizações recebidas por bens sinistrados, 55.000. Então, o total da receita da Prefeitura, 1.495.000.000. Mais a receita da Maringá Previdência, de 129.280.000. Então, uma receita consolidada de 1.624.000.000. Aqui nós demonstramos as receitas, né, as fontes de recursos que estão tendo desvinculação das receitas do município. Então, contribuição de iluminação pública, Fundo Municipal de Transporte, PROCON, Funrebom, né, taxa de combate a incêndio, STAR, Fundo de Habitação Municipal e aplicação financeira. Então, o total aqui da receita da DRM, que é os 30%, né, que está sendo desvinculado daqui. Então, um total de 25.432.000. Agora, os principais dados das despesas. Então, as despesas orçadas por secretaria, né, por órgão. Câmara Municipal, né, com pessoal em encargos, custeio e investimentos, um total de 24.789.000. Então, a principal despesa da Câmara é com pessoal em encargos. Gabinete do Prefeito, 24.574.000. Procuradoria-Geral do Município, 29.920.000. Aqui em amortização da dívida está previsto os precatórios, esse valor é para precatórios. Em custeio está previsto sentenças judiciais. Investimentos aqui temos previstos desapropriações. Secretaria Municipal de Gestão, um total de 13.896.000. Então, maior despesa com pessoal em encargos. Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística, 10.930.000. Secretaria Municipal de Fazenda, 61.334.000. Aqui na Fazenda fica orçado a reserva de contingência de 17 milhões. Aqui nesse custeio está previsto 11.500.000 para recolhimento do PASEP. Aqui, juros e amortização da dívida, né, que é o pagamento da dívida de operações de crédito interna e externa. Também dívidas com o PASEP, INSS e regime próprio de previdência social. Então, aqui um valor estimado de 12.733.000 para pagamento de juros e amortização.
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, 10.528.000. Secretaria Municipal de Saúde, 441.820.000. Então, na saúde, né, a principal despesa é a despesa com custeio, né, com a manutenção da rede pública. Secretaria Municipal de Educação, 303.591.000. Então, na educação, a principal despesa é com o pessoal em cargos. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, 7.727.000. Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 100.283.000. Aqui em investimentos nós temos o terminal intermodal, temos ciclovias, né, implantação de ciclovias. Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, 15.634.000. Aqui em investimentos, o principal investimento é a continuidade das obras do Parque Cidade Industrial. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 47.442.000. De investimentos, 3.821.000. Secretaria de Cultura, 16.947.000. Então, de investimentos, 5.312.000. Aqui o principal investimento previsto é a reforma do Centro de Ação Cultural, no valor de 4 milhões. E a reforma do Cine Teatro Plaza, no valor de 1 milhão. Secretaria de Esportes e Lazer, 32.710.000. Então, o principal, né, valor previsto para investimentos, 18.060.000. Secretaria Municipal da Mulher, Igualdade Racial, Juventude e da Pessoa Idosa, 3.592.000. Controladoria Geral do Município, 693.000. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 107.727.000. Secretaria Municipal de Obras Públicas, 105.258.000. Então, o principal valor aqui em investimentos, né? 99.491, para diversas obras que nós iremos destacar a seguir. Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 46.873.000. Aqui no custeio está previsto o Vale Alimentação e também as despesas com o SAMA. Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, 4.501.000. Maringá Previdência, 213.168.000. Sendo que 79.328.000 é a reserva de contingência do Fundo Previdenciário. Essa reserva de contingência é a diferença entre a receita e a despesa do Fundo Previdenciário. Agência Maringaense de Regulação, R$ 700.000. Aqui, já um quadro, né, demonstrando as despesas orçadas por órgão com os percentuais. Então, as nossas principais despesas, né, estão na Saúde, Educação, Maringá Previdência e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, né? Então, aqui nós temos mais da metade do orçamento do município. Esse gráfico aqui, ele demonstra bem, né, essa distribuição dos recursos do município por secretarias. Então, saúde e educação, as duas juntas, né, representam quase metade do orçamento total do município. Agora, aqui nós demonstramos as despesas consolidadas por grupo. Então, para pessoal em encargos, um valor previsto de R$ 731.430.000. Aqui em pessoal em encargos,
além da folha de pagamento, nós temos também aquelas subvenções sociais, né, para as entidades pagarem despesas com o pessoal. Também temos aqui a terceirização de mão de obra com os plantonistas do hospital. E também rateio do consórcio CISA-MUSEP para pagamento de pessoal. Então, todas essas despesas, elas entram aqui no grupo de pessoal e encargos. Depois, juros e amortização da dívida, 21.651.000. Custeio, 524.477.000. Então, o custeio aqui são aquelas despesas, né, com a manutenção, despesas com água, energia, compra de material, né, prestação de serviço pessoa jurídica. Investimentos, 250.758.000. Os investimentos são constituídos por despesas com obras, equipamentos permanentes, aquisição de terrenos. Inversões financeiras, nós só abrimos essa dotação com R$1.000. Reserva de contingência da Prefeitura, 17 milhões. Reserva de contingência do Fundo Previdenciário, 79.328.000. Então, aqui a composição da despesa, né, por grupo. Aqui um gráfico também que demonstra essa distribuição, né, das despesas. Então, pessoal e encargos, né, quase metade do orçamento. Mas Maringá é uma cidade diferenciada das demais, porque o valor de investimento é um valor bem significativo também no orçamento do município. Aqui, no caso, o valor de investimentos, ele está passando de 15%, né? Então, o valor de investimentos em relação ao orçamento total do município é 15,43%. Então, poucas cidades no Brasil, né, têm a margem de investimentos no orçamento. Aqui, um demonstrativo das despesas custeadas com recursos livres. Porque vocês observaram que a Receita, a maioria dos recursos são recursos vinculados, né? Recursos que já têm uma destinação específica. E de recursos livres, nós temos para pessoal e encargos sociais da Prefeitura, 207.113.000. Juros e amortização da dívida, 21.651.000. Custeio, 171.518.000. Investimentos e inversões financeiras, 27.371.000. Repasse para a Câmara, 24.789.000. Repasse para a AMR, R$700.000. Repasse para Maringá Previdência, taxa administrativa, 7.979.000. E aporte para a folha dos aposentados, 75.908.000. Reserva de contingência da Prefeitura, 17 milhões. Então, aqui um total das despesas, né, fechando com a nossa receita prevista de recursos livres, de R$ 554.031.220. Aqui nós demonstramos a composição do orçamento da Secretaria de Saúde. O limite de investimento, né, obrigatório pelo município é 15%. O orçado para 2018 está em 24,45%. Então, bem acima, né, do limite mínimo exigido pela Constituição Federal. A especificação das despesas do orçamento da saúde. Então, pessoal, custeio e investimento. Então, maior volume aqui em custeio, né, do orçamento da saúde. Detalhamento dos recursos do orçamento da saúde. Os recursos vinculados, 15%, 120.196.000. Os recursos livres, que a gente coloca além, né, dos 15%, 74.981.000. E outros recursos vinculados da Secretaria, 246.643.000. Então, um total orçado de 441.820.000. Ah, sim. Aqui em custeio também entra a compra, né, de medicamentos. A manutenção de toda a rede, né, com pagamento de água, energia, telefone, pagamento dos prestadores de serviço do SUS, né, que são os pagamentos que nós fazemos para os hospitais, para as clínicas, para os laboratórios.
Então, a maior despesa da saúde é com custeio mesmo, para manter, né, essa rede, que é muito grande, e para estar prestando esses serviços à população. Orçamento da educação. Então, o limite constitucional é de 25%, esse limite ficou orçado. Então, o orçamento da educação, com pessoal, custeio e investimento, né, como já foi mostrado anteriormente, a maior despesa é com pessoal, e o detalhamento dos recursos do orçamento da educação. Então, desse total da educação de 303.591.000, 145.149.000 são recursos do Fundeb, 109.402.000 são demais impostos vinculados, 21.734.000 são 5% das transferências constitucionais do FPM, do ICMS, do IPVA. E temos o convênio alimentação escolar, 5.181.000. Convênio transporte escolar, 161.000. Salário educação, 12.600.000. E também recursos livres na Secretaria de Educação, 9.361.000. Esses recursos livres aqui são para aquisição de merenda escolar. Além do convênio, né, de 5.181.000, o município ainda investe mais 9 milhões para aquisição da merenda. Orçamento da assistência social. A assistência social, ela não tem um índice definido, né, um limite definido na Constituição Federal. Muitos alegam que deveria ser, no mínimo, 5%. Então, pela primeira vez no orçamento do município de Maringá, nós estamos orçando, na função assistência social, mais do que 5%. Então, no orçamento da função assistência social, nós temos para pessoal 27.545.000, custeio 16.282.000, e investimentos, 3.828.000. Aqui o detalhamento dos recursos. Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, 4.513.000. Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, provenientes da dedução do imposto de renda, 2.040.000. Fundo do Idoso, 950.000. Recursos livres, 40.053.000. E recursos da desvinculação da receita, 100.000. Então, total orçado, 47.657.000 para a política de assistência social. Aqui um demonstrativo do orçamento da Câmara Municipal. Então, pela emenda constitucional número 58, né, o limite é 5%. Então, nós estamos aqui, né, dentro do limite mínimo. Então, a Câmara está orçando 3,28%. Então, a especificação das despesas, né, pessoal, custeio e investimento, 85% do valor do orçamento da Câmara, né, com pessoal. Aqui um demonstrativo dos gastos com pessoal. Esses gastos, eles são calculados em cima da receita corrente líquida. Então, nós temos uma receita corrente líquida prevista de 1.382.416.000. Então, despesa com pessoal bruta. Executivo, 800.905.000. Legislativo, 21.240.000. Despesas com pessoal líquida, que é a despesa que a gente apura, né, o índice constitucional. Então, o Executivo, 673.043.000. Por que líquida? Porque aqui nós temos que diminuir a despesa com aposentados, com pensionistas, né? Algumas despesas com indenizações trabalhistas, que elas não entram para apurar o cálculo do índice. Então, a despesa líquida, um percentual de 48,69%. Do Legislativo, 21.051.000. Então, 1,52% em relação à receita corrente líquida. Aqui um gráfico que demonstra a evolução da folha de pagamento da Prefeitura. Então, para 2018, nós estamos prevendo uma folha de pagamento da Prefeitura de R$ 569.460.000.
Então, um crescimento de 8,47 em relação ao estimado para 2017. O orçado para 2017 foi 533.357.000. Então, nós vamos realizar praticamente 98%, né, do que ficou previsto inicialmente para a folha de pagamento. Notem também, né, que a evolução histórica aqui era bem maior, né, sempre foi maior, e nós estamos aqui conseguindo diminuir um pouco, né, a evolução desse crescimento. Em 2014, esse índice foi maior, porque em 2014 foi implantado, né, a revisão do plano de carreira do quadro geral. Então, teve um impacto maior no orçamento de 2014. Agora, os principais investimentos previstos para 2018. Então, na saúde, nós estamos prevendo a reforma no prédio da Secretaria, construção da UBS Maringá Velho e da UBS Residencial Andréa, reformas na UBS do Alvorada 3, Cidade Alta, Industrial, Ney Braga e Vida Esperança, e reforma na UPA Zona Norte e Hospital Municipal. Então, um total de 6.112.000. Para a educação, construção de CEMEIs, Ana Chiquete Men, e continuidade das obras do CEMEI do Jardim Alvorada, Distrito de Floriano, Jardim Imperial 2 e Ipanema. Então, para a construção de CEMEIs, 6.218.000. Ampliação e reforma de CEMEIs. Então, está previsto reforma no CEMEI Zeferino Krukoski, Aparecida Luzia, Irmã Firmina, Ângelo Viegas, Maria Donar, Herbert de Souza, Anjo da Guarda e Alba de Araújo. Então, um total aqui de 6.451.000. Construção de escolas. Então, está prevista a construção da escola Celestim Frenet, 4.800.000. Ampliação e reforma de escolas. Escola Ellington Borba Cortes, Odilon Túlio Vargas, Campos Salles, Renato Bernardes e José Aniceto. Então, um total de 2.654.000. Implantação de restaurante popular, 300.000. Reforma do condomínio Morada do Sol e Casalar, 400.000. Construção da Casa do Conselho Tutelar Zona Norte. É uma contrapartida, né, de 227.500. É uma proposta de um convênio estadual. Construção do abrigo para crianças de 0 a 12 anos, também contrapartida, porque é uma proposta de convênio, 125.000. Então, a gente está orçando o valor da contrapartida, né? E se o recurso do convênio for liberado, nós suplementaremos através de excessos de arrecadação. Construção do CRAS Ney Braga, 1 milhão. Construção do Centro Pop, também está previsto contrapartida, no valor de 100.000. Reforma no Cine Teatro Plaza, Barracão e Reviver, 1.200.000. Reforma no Centro de Ação Cultural, 4 milhões. Pavimentação asfáltica na Avenida João Pereira, Avenida Carlos Borges, duplicação. Continuidade da ligação da Nildo Ribeiro, da Avenida Antônio Rui Saldanha e Exaltino Boa Sorte. Então, um valor aqui de 13.324.000 para pavimentação asfáltica. Obras, né, continuação das obras do BID do contorno da UEM, 10.235.000. Conclusão dos viadutos do contorno norte, 12.450.000. Isso aqui é um convênio federal, nós já recebemos 12.450.000, né, que é metade do convênio. Agora estamos prevendo a outra, né, parcela de 12.450.000. Implantação de ciclovias na Avenida Tuiuti, ligação Maringá-Sarandi, 2 milhões. Melhorias em praças, Rocha Pombo e Napoleão Moreira da Silva, 1.600.000. Continuidade das obras do terminal intermodal, 50.403.000. Aquisição de abrigos para ponto de ônibus, 2.200.000. Reforma do terminal rodoviário, 3 milhões. Essa reforma ela vai estar prevista em 2 anos, então ela está sendo prevista no valor de 6 milhões. Então, são 3 milhões em 2018 e mais 3 milhões em 2019.
Construção de unidades habitacionais, então, condomínio do idoso, segunda parte, 32 casas, diversos bairros, 135 casas, e continuidade de 12 casas em construção. E aquisição de terrenos para o programa Minha Casa Minha Vida e reforma para a casa de passagem indígena. Então, valor de R$ 2.854.000, e teremos também mais os recursos de superávit, né, da habitação, que serão suplementados em 2018. Né? Lógico que esse recurso não vai ser suficiente, né, para fazer essas obras, mas nós temos os recursos do superávit, que eu só posso colocar no orçamento durante a execução, né, no ano que vem. Ele não pode já ficar previsto no orçamento inicial. Então, para o esporte, reforma e adequação dos espaços esportivos. Então, aquecimento de piscinas da Vila Olímpica, do CSU, do Centro Esportivo do Jardim Alvorada, Centro Esportivo Miosotes, Centro Esportivo da Zona 5. Reformas na pista de atletismo e estádio Willie Davids, CSU, Ginásio Valdir Pinheiro, Centro Esportivo Miosotes, Centro Esportivo São Silvestre e Campo de Futebol Roberto Duque Rocha, no Jardim Alvorada. Então, um montante aqui de R$ 5.665.000 para melhorias em obras do esporte. Implantação de novos espaços. Então, está previsto 23 pontos para o programa Meu Campinho, que é um campinho de grama sintética, né, cercado com alambrado e também com uma área de lazer, que será instalado em 23 pontos aqui do município. Isso é recurso de operação de crédito. Pista de skate, Vila Olímpica, é um convênio, e ATI e API para o Jardim do Carmo, que é um convênio também. Então, aqui R$ 12.213.000 para a implantação de novos espaços esportivos. Melhorias em fundos de vale, R$ 1.024.000. Continuidade das obras do Parque Industrial, Cidade de Maringá, R$ 7.300.000. Ampliação e reforma para a instalação do PROCON, R$ 1.410.000. Essa obra também será complementada o ano que vem com recursos de superávit financeiro. Construção de salão comunitário no Jardim Olímpico, R$ 600.000. Estudos e projetos para a construção da sede da CEMOB, R$ 660.000, porque é uma obra que está prevista para 2019 e 2020. Então, para o ano que vem, está sendo previsto os projetos. Reforma para a implantação da Escola Feminina de Ressocialização, R$ 700.000. Melhorias nas instalações do aeroporto, que é um convênio, mais contrapartida, R$ 59.836.000. Essa é uma obra também que vai ser executada em 2 anos. Então, está ficando esse valor para 2018. E para 2019 também ficará um montante parecido com esse. E para a Guarda Municipal, aquisição de 4 veículos, 6 motocicletas, armamentos e outros equipamentos, no montante de R$ 1.492.000. Agora, nós demonstramos os valores previstos para o orçamento criança. O orçamento criança, ele é um orçamento temático, né, que está inserido no orçamento do município. Então, existe uma metodologia de cálculo, né, para calcular esse valor do orçamento criança. Então, nós temos que apurar qual é o índice do município. Então, o nosso índice para as ações não exclusivas, que são aquelas ações que não são direcionadas exclusivamente para crianças e adolescentes, esse índice é de 0,25. Então, o total do orçamento criança, R$ 457.949.000. Do orçamento exclusivo, que são aquelas ações exclusivas para criança e adolescente, R$ 315.937.000. E para o orçamento não exclusivo, R$ 142.012.000. Então, aqui, em relação ao orçamento total, né, do município, de R$ 1.624.000, então o orçamento criança representa 28,19%.
Aí, somente do orçamento exclusivo, 19,45. Do orçamento exclusivo, 19,45. E do orçamento não exclusivo, 8,74, em relação ao orçamento total do município. Então, aqui nós demonstramos, né, na saúde, o valor previsto por orçamento criança é de 110.676.000, somente de ações não exclusivas. Na educação, 303.280.000. Então, a educação, né, praticamente todos são referentes a ações exclusivas. Transporte, 1.991.000. Assistência social, 19.818.000. Direitos da cidadania, 611.000. Cultura, 4.245.000. Desporto e lazer, 8.193.000. Saneamento, 8.082.000. Habitação, 1.048.000. E aqui um resumo, né, do orçamento criança por fonte de recurso, né, por origem de recurso. Então, o maior volume é orçamento da educação, recursos vinculados da educação, depois saúde, né, e recursos livres. Então, um montante aqui de 457.949. Essa apresentação ela ficará disponível no portal da Transparência, assim como o nosso projeto de lei orçamentária, né? Assim que encaminhado à Câmara, nós estaremos disponibilizando para acesso, né, da população. Agora nós vamos abrir, né, para os questionamentos. Neste momento, nós deixamos, então, a palavra livre a quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Temos lá, na lateral ali direita, a Cláudia com o microfone, quem quiser fazer uso. Boa tarde, Chiqueto, Cíntia. Eu gostaria de perguntar, Chiqueto, eu não consegui perceber, tem várias ações nossas que nós estamos acompanhando, nós estamos participando das comissões, e eu não consegui perceber onde está o plano de carreira, o avanço do plano de carreira. Eu não consegui perceber o aumento de salário para os trabalhadores no mês de março do ano que vem. Então, eu não consegui perceber a Guarda Municipal, o aumento que eles estão fazendo, criando o estatuto. Eu não consegui perceber essas coisas. Se vocês pudessem responder. É que a folha de pagamento, ela tem uma metodologia de cálculo. Então, nós estamos prevendo para reajuste, né, para crescimento da folha para o ano que vem, 8%. Então, nós pegamos a folha de maio, Iraídes, né, e repetimos ela, uma previsão para janeiro e fevereiro, e depois jogamos 8% de aumento, né, para março em diante. Então, esses 8% é para absorver a reposição salarial, as novas contratações, crescimento vegetativo, né, e isso também vai depender do comportamento da arrecadação e do próprio comportamento da folha, né, também. Porque, como você pôde observar, o valor orçado para 2018 ele está em 48,69%. Ele já está acima do limite de alerta. O limite de alerta é 48,6%. Né? Então, a gente não pode ultrapassar esse limite. A gente tem que trabalhar para não ultrapassar esse limite. Tá? Porque não fica previsto assim separadamente. A guarda vai aumentar tanto, né? Para o plano tem tantos milhões, entendeu?
A gente põe esse crescimento para absorver todas essas situações. Respondido? Oba. Já em relação a isso, o concurso público que foi anunciado, está sendo previsto aí também? Ele também tem que se enquadrar nessa margem de crescimento que nós estamos prevendo, né? Então, a Secretaria de Fazenda, junto com a RH, tem que ter esse controle, né? Para dentro dessa margem que nós colocamos no orçamento, poder absorver essas situações, né? As novas contratações também. Com licença. Bom, primeiro, obrigado pelo trabalho, pela apresentação. Parabéns. Infelizmente, não estarei aqui amanhã. Tenho audiência como advogado. Já não poderia ter estado na última vez, mas fiz questão de subestabelecer. Mas amanhã, infelizmente, eu não posso. Algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Primeiro, em relação ao que a presidente do Sindicato dos Servidores disse, de fato, ele tem um crescimento de 8,47% na folha de pagamento. Mas esse crescimento, conforme você disse, Cíntia, ele inclui a revisão geral, inclui promoção, inclui progressão, inclui novos concursos. Quanto de revisão geral vocês estão prevendo para dar em março? Tem um cálculo, mas 3,5. 3,5? 3,5, a inflação. Nada além da inflação? Nada além da inflação, porque o nosso limite já está bem alto, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não estourar o limite de alerta. Então, a previsão nossa é só a inflação. Certo. Qual é o índice que estão se utilizando? INPC, GPDI? Tem previsto na nossa lei do plano de carreira, mas eu não me lembro agora, Homero. Se é o INPC. INPC é o índice. Ok. Em relação a alguns convênios que foram mencionados ali, convênio do viaduto Contorno Norte, infraestrutura para aquecimento de piscinas e convênios agrícolas em geral, para compra de máquinas e equipamentos e para mecanização. Em relação a esses convênios, o dinheiro já está na conta? Ou ainda não? O dinheiro ainda não está na conta, mas já são convênios firmados, assinados, já estão formalizados. O dinheiro não está na conta. Né? Então, a gente está estimando receber esses repasses o ano que vem. Tá? Mas já são convênios firmados. Eu tenho ouvido muito falar... Assim, o Contorno Norte, Homero, o Contorno Norte já vem uma parcela de 12.450.000. Então, falta vir mais essa parcela prevista aí de 12.450.000. Mas... Aí a obra, uma parte dela vai ser feita com recurso de superávit, né? Porque o dinheiro já está na conta. E a outra parte com o recurso, né, do exercício corrente. Mas o ano que vem está previsto 12 milhões, estão previstos. Está previsto 12 milhões. É que no orçamento do ano que vem, eu não posso já prever recurso de superávit, né? Então, o orçamento ele é elaborado de acordo com a receita que será arrecadada no exercício. Então, esses recursos de superávit, nós colocamos no orçamento depois, durante a execução, né, através de decreto de suplementação. Mas já tem 12 milhões hoje e terão mais 12 milhões no ano que vem. Isso. Já tem 12.450.000 que está aplicado, né? Já tem até mais que isso, porque teve os rendimentos de aplicação financeira. E vai ter mais esse repasse de 12.450. E desde quando esses 12 milhões foram arrecadados? Eu acho que esses 12 milhões entrou em 2016. 2016 esse recurso foi repassado para o município. Eu sei que não é da alçada de vocês, mas por que não foram feitos até agora os contornos? Já foi feita uma licitação, né? Aí não deu certo essa licitação e está sendo elaborada uma nova licitação. Agora, o porquê do repasse, acredito que tenha sido isso, né? A obra não foi licitada. Então, a gente tem que licitar a obra, empenhar, acho que para depois vir a segunda parcela. Ok. Sobre a desvinculação das receitas dos municípios. Eu estou vendo ali que houve esse ano a desvinculação do Funrebom, que é o fundo para reequipamento do Corpo de Bombeiros, do Fundo de Transporte, que é utilizado para ações do transporte,
do fundo de habitação, que é para construir casas populares. O ano que vem isso vai se repetir. O fundo dos procuradores municipais não entra nessa desvinculação? Não, não entra, porque é uma receita específica para os procuradores. Ele não pode entrar nessa desvinculação. Certo. A emenda fala que nos estados o fundo das procuradorias não pode entrar mesmo, a emenda constitucional. Mas se omite em relação aos municípios. Essa receita, na verdade, não é uma receita do município, né? É uma receita dos procuradores, né? O município é só um intermediário, né? Certo. Mais duas perguntas só. Em relação ao Maringá Previdência, o orçamento do ano que vem indica um déficit de 83 milhões. Existe algum plano de mudança em relação a isso? Estabelecer teto, previdência complementar, aumentar a contribuição de nativo, alguma coisa para suprir esse déficit? Ou, na opinião de vocês, está sob controle? Na minha opinião, e de acordo com a apresentação do atuário, né, que presta consultoria lá para Maringá Previdência, essa situação está sob controle. Nós pretendemos manter a situação que está hoje, que é a separação das massas, né, e continuando fazendo esse aporte. Na apresentação do atuário, inclusive, daqui a alguns anos, nós estaremos comprometendo menos da receita corrente líquida do que estamos comprometendo agora. Então, não há nenhuma intenção, assim, não há nenhuma previsão ainda de criar, né, um plano de previdência complementar. A administração não tem nenhuma previsão ainda. O que nós estamos aguardando também, vereador, é essa definição das regras previdenciárias por parte do governo federal, que também gera para a gente uma insegurança muito grande de tomar alguma decisão sem que a gente tenha claramente definido essas regras, né? Em função dessa indefinição, houve esse ano um aumento muito grande de nativos. Quando há um aumento grande de nativos, você tem uma contribuição menor e um desembolso maior. Então, isso também fez com que aumentasse o repasse previdenciário. Então, a gente precisa aguardar essas definições para poder fazer uma avaliação melhor da nossa previdência. Mas, pelos estudos atuariais, ela está sob controle e a gente tem monitorado sistematicamente. Ok. A reserva de contingência do Fundo Previdenciário, 79 milhões... É a diferença entre a receita e a despesa. É porque a receita do Fundo Previdenciário, né, que é a contribuição daqueles servidores que entraram a partir de 2004, a receita é bem maior do que a despesa. Então, isso é o superávit, né, do Fundo Previdenciário. Então, a gente tem que colocar no superávit do Fundo Previdenciário, porque a receita é maior do que a despesa. A despesa hoje do Fundo Previdenciário é pequena porque são poucos aposentados e pensionistas. Okay. Então, esse recurso está sendo capitalizado, né, para pagar essas aposentadorias daqui a alguns anos. Eu falei que ia fazer duas, só a última agora. A Agência Maringaense de Regulação, que existe no papel, mas não na prática, vai passar a existir na prática ano que vem. Quantas pessoas vão ocupar essa estrutura? E o que vão fazer? Porque hoje a gente tem para regular na cidade, se eu não estou enganado, um contrato de concessão de ônibus. Me parece que é isso. Se eu não estou enganado. Então, a gente montaria uma estrutura para essa regulação só ou o plano é diferente? A ideia também era essa, de passar todas essas concessões para a Agência Maringaense. Sanepar, Copel, a TCC, então todas as concessões a MR faria a fiscalização e teria inclusive receita própria para sua manutenção. Quantas pessoas nessa estrutura? Os senhores têm a informação? Inicialmente nós pensamos o secretário, um corpo de diretores e gerentes. Depois, à medida da necessidade, a gente vai fazendo as contratações para poder fazer o acompanhamento desses contratos de concessão. Inclusive um corpo de fiscalização que vai ser necessário para fazer os monitoramentos. Ok, muito obrigado. Foram essas as minhas perguntas. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, secretário. Tem a previsão de um convênio para as reformas no aeroporto, estimado em torno de 50 milhões. E nós vimos aqui que a construção do terminal intermodal, pelo menos nas últimas notícias que vinham da imprensa, estava em torno de 47 milhões.
quais serão as obras, quais serão as reformas feitas no aeroporto para justificar esse grande montante? Na verdade, são 123 milhões de reais. São 2 anos de execução de obra. É o aumento da pista em 280 metros, o reforço da pista para que a gente possa receber aviões de carga de grande porte. Hoje é inviável cargueiros descerem em Maringá porque a pista é curta e eles têm que reduzir o peso das cargas nas aeronaves. Então, isso inviabiliza o processo. Com o aumento da pista, eles conseguem vir com carga máxima, a gente começa a receber mais voos. Então, isso vai ser muito bom para o nosso município, principalmente como nós temos o Porto Seco, também vai ampliar as atividades do Porto Seco, mais divisas para o nosso município. E além do aumento da pista, vamos criar uma nova taxiway para agilizar o processo de pousos e decolagens. Então, a grande maioria dos recursos é investimento na pista. E nós pensamos também em fazer com recursos próprios, melhorias no terminal de embarque, para que a gente possa também receber voos de passageiros, aumentar as companhias que operam na nossa cidade, já que nós pensamos Maringá como uma cidade turística, precisamos ter um aeroporto que comporte um volume maior de voos, trazendo os turistas para a cidade. E também, dentro desse valor, nós temos aí mais de 6 milhões de reais também para equipamentos. São esses equipamentos que permitem pouso e decolagem em situações climáticas adversas. Então, são poucos aeroportos do Brasil que têm esse equipamento, Maringá vai ter. Isso também vai trazer para a nossa cidade mais voos na cidade. Isso significa mais taxas recolhidas para o aeroporto e ele ser financeiramente independente nas suas operações. Boa tarde, secretário e Cíntia e público aqui presente. Bacana essa iniciativa e participação. A minha é uma curiosidade, né? Uma curiosidade que eu tive ali, que eu vi, que inicialmente seriam 20 campinhos para Maringá, e ali eu vi 23. Aí essa curiosidade de saber por que aumentou esses 3. E uma outra pergunta, uma preocupação que eu tenho alguns amigos que moram ali no Jardim Universo, e eu já trabalhei ali também, ali por perto, e aquela questão do contorno sul, né, que há anos tem uma pista horrível de trafegar, já aconteceram vários acidentes. Se não tem o município não tem essa preocupação de reformar aquele contorno sul, se não está no orçamento. É isso. É uma necessidade urgente, obras no contorno sul, ali é difícil a recuperação, praticamente ele tem que ser refeito. Nós não conseguimos convênios para a execução dessa obra, nós vamos ter que buscar recursos através de captação de recursos em instituições financeiras. Estamos avaliando as possibilidades, mas é uma obra iminente que vai ter que ser feita, e a gestão já está trabalhando para que nós possamos executar essa obra o mais rápido possível. Faz uma divisão da cidade, traz muita insegurança para quem transita naquela avenida, e também ela ajudaria também a desafogar o trânsito na região central da cidade. Então é uma obra importante, mas a gente vai buscar recursos que não via convênios em função da limitação desses recursos hoje pela condição política e econômica do nosso país. Bem, boa tarde a todos. O meu questionamento é o seguinte, com relação à Previdência, do Maringá Previdência. Ali você diz, você apresentou aí na sua apresentação, que a Prefeitura fez um aporte de 75 milhões, né? Aí está a parte patronal ou é realmente para cobrir o déficit? Esse aporte é para cobrir o déficit. Além dos repasses, né, da parte patronal e do que é descontado do servidor, a gente tem que repassar mais 75 milhões, né, para complementar o recurso para pagamento da folha. Ok, então seu excedente. Eu vi que dá quase 8 milhões ali, eu entendi que é uma taxa de administração, seria isso?
A taxa de administração é para manutenção administrativa, né, da Maringá Previdência, pagamento da folha dos servidores, né, todo o custeio lá da entidade. E também, a partir de 2018, o pagamento do SAMA, que hoje é feito através da Prefeitura, ele vai ser feito pela Maringá Previdência. Hoje, a despesa do SAMA com os aposentados, pensionistas e com os servidores da Maringá Previdência é a Prefeitura que está empenhando e pagando. Então, nós estamos corrigindo isso, porque isso é uma despesa da Maringá Previdência, e a partir do ano que vem, essa despesa está no orçamento da Maringá Previdência. São quase 4 milhões de reais com despesa do SAMA da Maringá Previdência. Então, por isso, se você comparar essa taxa de administração de um ano para o outro, ela cresceu bastante devido à despesa do SAMA. A pergunta 3. Eu não sei, eu não observei se você passou aí qualquer informação com relação àquele parque industrial lá da zona sul da cidade. Tem alguma coisa nesse sentido? São 8 milhões de reais previstos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para finalizar o parque industrial. Além disso, ainda tem vários terrenos lá para serem vendidos, que a Prefeitura não colocou à disposição, porque não temos estrutura para que o empreendedor, ao comprar um terreno ali, possa iniciar algum tipo de obra. Então, nós estamos finalizando as estruturas, levando lá a energia, a água, finalizando todas as obras, para que aí sim a gente possa comercializar e liberar a construção para os empreendedores. Ok, obrigado. Boa tarde, Chiqueto, que é o Nivaldo. Boa tarde, gente. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. No pacote de aumentos aí para o ano, está previsto o aumento para o Vale Alimentação? Não está previsto aumento do valor do Vale Alimentação. Está previsto aumento do número de servidores, né? Então, a gente calculou o Vale Alimentação no valor que está sendo pago hoje, né? Só estimamos o crescimento do número de servidores. Boa tarde. Meu nome é Vilma, eu sou servidora aposentada. Gostaria de saber, porque eu não consegui visualizar, onde estão os recursos para o pagamento da trimestralidade, que é uma ação que já foi ganha. Em negociação semana passada, o prefeito confirmou que seria pago no próximo ano. A trimestralidade é uma ação judicial, então ela ainda não foi transitada julgada, não temos a decisão final e não sabemos o valor dessa ação. Então nós precisamos Não, entender... sabe sim, nós sabemos o valor. Já foi publicado pela própria juíza e a ação já foi concluída. A gente já ganhou em Brasília, Chiqueto. E já foi concluída, já voltou para Maringá para o devido pagamento, para negociação. Secretário, na verdade são duas ações. Uma que envolve 2.500 servidores, se eu não me engano, que já transitou em julgado, é da Justiça do Trabalho, tem um valor determinado, e a outra que ainda, essa sim, está na Justiça Comum e pende discussão ainda, mas a primeira já transitou em julgado. Se não me engano, são 80 milhões? Aquela da Adoração Oliveira e outros, que são só servidores aposentados? Não? São 3.500 servidores nessa ação. Não existe dotação orçamentária para esse pagamento. Caso seja realmente a decisão judicial, nós vamos ter que fazer a suplementação no orçamento utilizando o recurso de superávit. Oi. Eu gostaria de saber o que é esse fundo especial dos procuradores do município, que eu não entendi.
essa fonte de recurso? Os honorários sucumbenciais, antes, eles vinham para o município. Então, quando o município tem uma ação na justiça, né, e o município ganha, então esses honorários, eles vinham para o município. Agora, por uma decisão, né, da justiça, esses honorários, eles são repassados diretamente para os procuradores. Então, é isso, são honorários advocatícios de ônus de sucumbência, né? Então, agora, por uma decisão, não sei, até o Homero é advogado, pode me corrigir, né? Foi alterada a nossa lei. É por isso que tem procurador ganhando 15, 16, 17 mil. No meu ponto de vista, é uma opinião minha, pessoal, né? É uma imoralidade. Eu, como advogado, se eu perco a causa, eu não ganho nada. E o cliente, ele me contrata ou não. O poder público, ele tem que contratar, ou melhor, ele tem que ser representado por aquelas pessoas. Não existe outra opção. Então, até porque você cria uma parcela remunerável, não fixada em lei, permite que se ultrapasse o teto constitucional, tem uma série de problemas. Mas, aí a minha OAB faz um lobby tremendo para que isso seja considerado legal, o Poder Judiciário considera legal, mas é imoral. É uma decisão do Poder Judiciário e da OAB. E assim, Homero, se você analisar o histórico dessa receita, antes a gente arrecadava 200 mil por ano, 400 mil por ano. Esse ano, só no primeiro semestre, já foi arrecadado 1.200.000. Então, esse ano, acho que vai passar de 2 milhões essa receita. Mas é uma decisão, né? É legal e o município está cumprindo essa decisão de passar esse valor, né? Esse valor daí é rateado para os procuradores concursados do município. Mas é que o aumento também da receita é em função de que está havendo mais êxito nas demandas judiciais em favor do município, né? Também isso. Mais algum questionamento? Ainda com relação a essa questão dos procuradores, a gente estava discutindo aqui, se houve um ganho, né, esse dinheiro não vai para os cofres do município, sim, é rateado além dos procuradores. E quando perde a ação, como é que fica? Então, na verdade, o que vai para os procuradores não é a ação, o que vai é o honorário de sucumbência, é o pagamento do honorário advocatício. Não é a ação em si. Então, são coisas diferentes. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Então, nós agradecemos a presença e a participação de todos. Na sequência, nós iremos encaminhar o orçamento para apreciação da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. E assim que aprovado, estaremos colocando à disposição das senhoras e senhores. Muito obrigado e convido amanhã para que vocês possam participar da audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017. Obrigado e até uma nova oportunidade.